Na rua Teodoro Sampaio, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, um restaurante ficou sem energia elétrica no dia 13 de outubro de 2024. Moradores da Grande São Paulo já enfrentavam mais de 96 horas sem luz na tarde de terça-feira, 15 de outubro. Segundo informações da Enel, 158 mil imóveis ainda permaneciam no escuro, sendo que 28 mil estavam sem energia desde o temporal de sexta-feira, 11 de outubro. A concessionária informou que equipes estão trabalhando desde o início da tempestade para restabelecer o fornecimento. Na mesma terça-feira, o governador Tarcísio de Freitas, republicanos, se reuniu com prefeitos da região metropolitana e afirmou, em coletiva de imprensa, que foi feita uma carta solicitando intervenção federal no contrato de concessão da Enel. A carta foi entregue a Augusto Ribeiro Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União TCU, relator de 2 processos sobre os apagões em áreas atendidas pela empresa no estado. Segundo Tarcísio, a intervenção é necessária para que prefeituras possam extinguir o contrato com a empresa, que ele considera incapaz de prestar um serviço de qualidade, em São Paulo. A FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, fez um levantamento indicando que a falta de eletricidade em São Paulo, que já durava 4 dias, gerou prejuízos graves aos setores de varejo e serviços, estimados em 1,65 bilhão de reais. Esses prejuízos incluem o faturamento que empresas dos 2 setores deixaram de registrar e as perdas brutas acumuladas até o dia 14 de outubro. A Enel divulgou que mais de 250 mil imóveis estavam sem energia na manhã de terça-feira e no início da tarde, o número foi reduzido para 220 mil. Apenas no setor de varejo, os prejuízos foram estimados em pelo menos 536 milhões de reais nos 3 dias de paralisação parcial, enquanto o setor de serviços acumulou perdas de 1,1 bilhão de reais. Condomínios e estabelecimentos comerciais continuam enfrentando dificuldades com a falta de energia, afetando diretamente o funcionamento de mercados, restaurantes, farmácias e outros serviços essenciais, além de prejudicar o acesso à internet. Alguns estabelecimentos recorreram à locação de geradores e contratação de mão de obra extra para tentar mitigar os danos causados pela situação. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, informou que outras concessionárias do país estão formando uma força-tarefa para auxiliar a Enel na restauração da energia elétrica em São Paulo. Além disso, a empresa distribuidora disponibilizou 500 geradores para atender hospitais e serviços essenciais que dependem de eletricidade para funcionar. O número de funcionários da Enel foi ampliado para 2. 90 com o apoio de mais de 200 caminhões para ajudar no restabelecimento da energia. Falta de energia em São Paulo. Situação crítica após temporal. Moradores da Grande São Paulo enfrentam uma grave crise energética, completando mais de 96 horas sem eletricidade. Até a tarde de 15 de outubro, 158 mil imóveis permaneciam sem luz, conforme a Enel, com cerca de 28 mil ocorrências relacionadas ao temporal que atingiu a região em 11 de outubro. O governador Tarcísio de Freitas se reuniu com prefeitos da região metropolitana e, em coletiva, afirmou que uma carta pedindo intervenção federal no contrato da Enel foi entregue ao ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Ribeiro Nardes. Ele destacou a necessidade de intervenção para que os municípios possam abrir processos visando a extinção do contrato com a empresa, alegando que a Enel tem falhado em fornecer um serviço de qualidade. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, FEComércio a São Paulo, estima que os prejuízos causados pela falta de eletricidade superam 1,65 bilhão de reais. Esse valor considera a receita não registrada por empresas dos setores de varejo e serviços durante os 4 dias de apagão. O varejo, por exemplo, já contabiliza perdas de pelo menos 500
236 milhões de reais. Os problemas foram exacerbados pelo temporal que causou a morte de 7 pessoas na região metropolitana e no interior do estado. As quedas de árvores e os danos às escolas e à infraestrutura dificultaram ainda mais a situação. Em resposta, a Enel disponibilizou 500 geradores para atender a serviços essenciais, como hospitais. A situação é crítica, com a falta de eletricidade afetando não apenas residências, mas também comércios que, devido à falta de luz e internet, não conseguem operar normalmente. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, criticou a comunicação da Enel que não ofereceu uma previsão de restabelecimento. Ele afirmou que a empresa deveria resolver os problemas dentro de 3 dias. Durante os temporais, a Enel recebeu mais de 1 milhão de chamados, mas os moradores relataram dificuldades em contatar a empresa e obter informações sobre o restabelecimento da energia. As consequências do apagão vão além das perdas financeiras. Muitos estabelecimentos precisaram locar geradores ou adquirir combustíveis para manter suas operações. A situação continua a se desenrolar, com a população e autoridades pressionando a Enel por respostas e soluções efetivas para a crise de energia em São Paulo.